tilt aqui. Acho que agora vai. Foi. É isso, meus caros. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Ainda nesse sistema remoto, né? A maioria já tá vacinado aí. Uma tendência é que a gente retorne às atividades presenciais. Não sei se nas próximas semanas, não sei se nos próximos meses, não sei se somente no ano que vem, né? Mas fica aqui a expectativa, até porque, pelo menos na minha opinião, o ensino presencial ele acaba sendo mais dinâmico, o aluno consegue extrair mais das discussões, né? Mas é o que temos, vamos trabalhar com o que temos, né? Vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Hoje, fiquem tranquilos, tá? Eu vou ajeitar o Classroom, vou arrumar o Classroom, vou organizar ele lá. Acho que deve estar faltando alguma coisa. Vou fazer um pente fino aí essa semana, tá? E a gente vai colocar aí tudo nos conformes, ok? Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse recesso aí para descansar, né? Para voltarem aí com gás total. Nós temos ainda um caminho a percorrer, né? Especificamente aí mais 4 temas para esse segundo semestre: competência, pressupostos processuais, intervenção de terceiros e litisconsórcio. Tá? Então, são 4 temas pendentes. Nós vamos trabalhar nesse segundo semestre. Começando por competência. Competência jurisdicional. Tá? Hoje a gente vai estabelecer algumas regras de competência, vamos falar um pouco sobre essa competência do juiz, falar um pouco sobre a distribuição da competência, como que é organizado o poder judiciário no Brasil, tá? E falar um pouco aí sobre demais regras que dizem respeito a esse tema competência, ok? Então vamos avançar logo aqui para o conceito de competência. Competência é quantidade de poder atribuída a determinado órgão, tá, pessoal? Então, podemos entender a competência como o limite de atuação de cada juiz. Cada juiz, ele tem a limitação da sua atuação, né? E quando eu falo limite de atuação, eu estou falando a quantidade de poder. E quando eu falo quantidade de poder, eu estou falando de competência. Então, competência é essa quantidade de poder, não é um poder ilimitado. Cada juiz vai ter a sua função atribuída justamente pela organização judicial, né, feita pelo Poder Judiciário brasileiro. Em sentido amplo, quando eu falo de competência, eu falo de um conceito de teoria geral do direito. O que nós vamos estudar, na verdade, é a chamada competência jurisdicional, que é justamente essa quantidade de poder, limitações da competência, como que se transfere essa competência, princípios que envolvem o estudo da competência, tá? Então, entendam que a competência ela é essa quantidade de poder atribuído a determinado órgão. Para começar a falar sobre competência, é necessário que a gente fale sobre as normas fundamentais da competência, né? Nós falamos no começo, no primeiro semestre, sobre as normas fundamentais do processo. Normas gerais, normas fundamentais. Mas existem normas, princípios, né, que são específicos do estudo da competência. E são esses princípios que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? O primeiro deles é o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. O que é o juiz natural? Né? O juiz natural é uma norma, né? Um princípio que estrutura o sistema de competência jurisdicional. Né? Então,
Existe um juiz natural para cada tipo de caso. Nós vamos entender, vocês vão entender isso melhor mais à frente, né? Quando nós aplicarmos essa ideia de juiz natural na prática. Só fiquem com essa informação de que o juiz natural ele é uma norma que vai estruturar todo o sistema de competência. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que uma causa penal é julgada por um juiz criminal, aquilo é juiz natural daquela causa específica, daquela vara específica. Nós vamos aprofundar isso um pouco mais à frente, tá? O segundo princípio é o princípio da tipicidade da competência. O bom do direito é que alguns termos eles são comuns a todos os ramos do direito, né? E tipicidade é um termo comum. Quando você está estudando direito penal, por exemplo, né, na teoria do crime, né, você aprende que crime é fato típico, antijurídico e culpável, né, na teoria tripartida do direito penal. Quando eu falo de fato típico, é um fato que está previsto em lei, tipificado em lei. Quando eu falo em princípio da tipicidade da competência, significa que a competência e qualquer forma de organização dessa competência, como é que vai ser dividido, qual é o limite dos poderes, quais são os poderes do juiz, isso vai estar sempre previsto em lei, com base no princípio da tipicidade da competência. Então, as competências, elas devem estar tipicamente previstas por lei. É uma norma fundamental do Estado Democrático de Direito, né? Que, inclusive, veda tribunal de exceção, tá? Eles devem ter estudado isso em História do Direito, essa questão do tribunal de exceção, tribunal de Nuremberg, enfim. Então, essa competência ela tem que estar tipificada, ela tem que estar prevista em lei, tá? Para evitar que você dê mais poder para um juiz que não tem essa competência jurisdicional e limite poderes de um juiz que tem plena competência naquele âmbito, né, naquela bolha de atuação do juiz. Por isso, princípio da tipicidade da competência. Vejam que são princípios bem simples, né? A gente vai passando porque são princípios tranquilos. Ó. Princípio da indisponibilidade da competência. A competência é atribuída ao órgão, a competência atribuída ao órgão, ela é indisponível, sendo vedada a transferência de competência por vontade do órgão. Tampouco a negação do exercício, né? Só a lei pode modificar a competência. Então, o que isso quer dizer, meus caros? O que esse princípio da indisponibilidade quer dizer? Né? Você não pode transferir a sua competência. Então, imagine o seguinte, vamos lá. Eu imagine que você é um juiz, tá? O Emerson, imagine você lá na figura de juiz. Você é o juiz da vara civil, ou juiz da vara criminal. Enfim, não importa. Você imagina o seguinte, você é um juiz da vara criminal, certo? Aí você recebe um processo para você julgar. Processo. Imagine que esse processo envolve estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Aí você vai e diz, não, eu não gosto de julgar processos que envolvam estupro de vulnerável. Vou transferir a minha competência, porque eu ganho uma competência quando o processo chega para mim. Nós vamos entender como é que funciona. Quando eu protocolo uma petição no Poder Judiciário, é feito um sorteio, e aí esse sorteio você vai ter um juiz que vai ser competente para julgar aquela ação. Tá? Então você não escolhe o juiz, é feito um sorteio. O juiz também não escolhe quais são as ações que ele vai ter que julgar. Ele vai ter que julgar tudo dentro da sua competência. Então ele não pode se negar a julgar, ele não pode transferir para o colega. Imagine o seguinte, pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui, muito emblemático na história do Poder Judiciário acreano. Nós antigamente, hoje nós temos 4 varas cíveis, tá? 5 varas cíveis, perdão, nós temos 5 varas cíveis. Tem uma vara cível lá no nosso fórum, é a segunda vara civil. Ela, até 2013, ela era uma vara extremamente produtiva.
A juíza daquela vara, ela era uma juíza muito elogiada por todos os seus pares, pelos advogados, pelos promotores, pelos defensores públicos, pelo próprio Tribunal de Justiça. Ela era uma juíza muito produtiva, ela era uma juíza que tinha decisões muito bem fundamentadas. A vara, a segunda vara civil, ela tinha uma tramitação de processo muito célere, muito rápida, né? Era muito, muito bom trabalhar com a segunda vara civil. Só que aconteceu uma fatalidade com a segunda vara civil. Eu costumo dizer que foi uma fatalidade que aconteceu com a segunda vara civil. Foi distribuído um processo para lá, e esse processo ele é um divisor de águas dentro da segunda vara civil, que é um processo, é uma ação civil pública contra uma empresa chamada Impactos Limitada, também conhecida como, vocês já devem ter ouvido falar, Telex Free. Telex Free. Muita gente estava ganhando dinheiro à época com essa empresa Telex Free, né? Diga, Sebastião, você pediu a palavra aí, pode falar. Professor, sobre o caso da competência, eu posso estar equivocado, mas foi o que ocorreu na anulação da condenação do ex-presidente Lula, né? Nós vamos falar muito sobre isso também, tá, Sebastião? Nós vamos falar muito sobre isso, porque é um caso emblemático, mais recente, né? Eu uso esse do Telex Free para iniciar, porque é um caso local, acriano, mas a gente vai falar muito sobre... quando falarmos sobre incompetência, e aí o que acontece quando é decretada a incompetência de um juiz, o que acontece, anula tudo, tem como aproveitar, o Lula agora está elegível, ele vai ser candidato, anulou as decisões de segunda instância, são regras. Hoje mesmo eu estava conversando com o professor Igor, ele veio aqui no escritório, nós somos vizinhos, e a gente estava comentando sobre essa questão, né, essa decisão de incompetência, que discussão jurídica não vale nem a pena você entrar numa discussão jurídica, porque toda aquela celeuma que foi criada, tanto pelo STF quanto pela Vara Federal lá de Curitiba, foram discussões políticas, decisões políticas, discussões políticas em que você coloca o manto do jurídico para poder fundamentar a sua decisão política. Né? Então tem, né, eu estava até, o advogado que trabalha para mim falou, mas eu li a decisão tem um fundamento jurídico muito, muito bom, né? Mas sempre é possível você ter um fundamento jurídico muito bom para todos os lados. Você tem fundamento jurídico para tudo, você consegue resolver tudo, né, com o direito, porque o direito ele é uma ciência muito subjetiva, muito abstrata, em que você sempre vai ter discussões para todos os lados. Mas voltando aqui ao nosso exemplo, daqui a pouco a gente, né, se não der tempo nessa aula, mas na próxima aula, com certeza nós vamos falar muito sobre isso, sobre esse caso do Lula, para vocês conseguirem entender mais ou menos o que foi que aconteceu, quais são as consequências, por que anulou e por que ele agora está elegível. Quando caiu esse processo da Telex Free, quem é mais velho aí vai lembrar, esse processo, ele envolvia milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tinha muita gente que tinha investido na Telex Free. Muita gente mesmo, muita. E muita gente que tinha investido na Telex Free. Então é um processo altamente complexo, muito complexo, que envolvia conhecimentos de economia aplicada, economia mais aprofundada, de pirâmide financeira. Então aquilo, meus caros, causou um problema gigantesco dentro da vara, né? Causou um problema. Era um processo que tinha centenas de advogados peticionando, milhares de pessoas ligando, enfim, tudo que era rosas na segunda vara civil se transformou em trevas, porque ela começou a ser uma vara mais lenta, ela começou a ser uma vara mais complicada, porque realmente um único processo atrapalhou a tramitação de 5 mil processos, que era a média que tramitavam ali, 4 mil processos era a média que tramitava dentro da segunda vara civil. Então vejam que, pelo princípio da indisponibilidade da competência, uma bucha dessa,
não poderia ser transferida pela juíza. A juíza não poderia, não, porra, minha vara aqui tá tão boa, eu vou transferir aqui para a primeira vara civil. É uma bucha, eu vou transferir a bucha e vou ficar só com o filé. Vou transferir aqui para a primeira vara civil, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Ou então eu vou dizer o seguinte, eu me nego a julgar. Não pode, porque a partir do momento que o processo chega para a segunda vara civil, a segunda vara civil, pelo menos em tese, em regra, tá, pessoal? Ela se torna a vara competente, o órgão competente para julgar o processo. Então ela não pode se negar ou transferir para outro juiz colega, amigo, tá? Então por isso que tem esse princípio da indisponibilidade aí para evitar esse tipo de situação. Próximo princípio é o princípio, a regra, na verdade, né? Uma regra, a doutrina entende como uma regra diferente do princípio, né? A regra é ou você aplica, ou você cancela, ou tudo ou nada. É a regra da competência. O que o examinador vai fazer para te sacanear? Na prova ele vai colocar assim. Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Eu, Marcos, não vou fazer isso com vocês. Mas já caiu na OAB esse termo, e concurso é o que mais cai. É um termo em alemão. Competence. Né? E aí você vai falar alemão, você tem que falar assim, né? Gritando. Competence. Tipo russo, alemão é uma língua meio estranha, tem que falar gritando. Então é competência. O que é essa regra de competência? Significa dizer o seguinte, olha só, preste atenção para vocês não dar um tilt, não dar um tilt na cabeça, tá? Ela é muito simples, essa regra é muito simples. O nome aqui, né, nome em alemão, inclusive o nome em português, você fica competência. Que porra é essa? Muito simples. O juiz, como eu falei para vocês, quando ele recebe determinado processo, ele se torna competente. Ele tem uma competência jurisdicional. Uma competência jurisdicional. Inclusive, quando ele recebe o processo, ele tem competência para examinar a sua própria competência. Me sinto muito, você falou que é muito simples, mas eu não entendi porra nenhuma. O que é ter competência para examinar sua própria competência? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Juiz da vara do trabalho. Ele recebe uma ação, que é uma ação civil, ou seja, não é da competência da Justiça do Trabalho. Porém, o juiz do trabalho ele vai ter competência de atuação nesse processo. Qual será o limite do poder dele? O limite da competência do juiz do trabalho? Vai ser dizer que ele não é, que não é com ele aquela bucha. Vai ser dizer assim, peraí, você encaminhou o processo para a Justiça do Trabalho, porém, eu sou incompetente para julgar causas cíveis. Por quê? Porque a minha competência é uma competência trabalhista. Então, quando eu falo de competência, é quando, mesmo que bem pequeno, o juiz incompetente, ele tem competência para se declarar incompetente. E quando eu falo incompetente, tá, pessoal? Não é de burro, não. Não é burro. Quando eu falo competência, é o poder atribuído. Quantidade de poder atribuído. Então, o que é regra de competência? O juiz, ele vai ter o poder de examinar a quantidade do seu próprio poder. Ele vai poder dizer o seguinte, olha, eu sou juiz do trabalho, então essa causa não é minha. Então eu tenho competência para analisar a quantidade do meu poder. Por isso fala competência. Eu tenho competência para analisar minha competência. Né? Para facilitar, eu tenho competência para examinar a quantidade do meu poder. E dentro da quantidade do meu poder, isso aqui não está, meu amigo. Eu sou juiz do trabalho. Isso aqui é uma causa cível. Então eu vou encaminhar para o juiz correto. Isso é competência. Ó. Por mais incompetente que o juiz seja, por favor, pessoal, não pense que é incompetência de burrice, tá? Incompetência pessoal. Quando eu falo competência, é competência do órgão. O juiz é juízo, né? É um órgão. E aí esse órgão é representado pela figura do juiz, tá? Então, por mais incompetente que esse juiz seja,
um juiz trabalhista julgando uma causa civil, ele terá, ao menos, a competência de se declarar incompetente. Ele terá esse poder de se declarar incompetente, né? Ah, professor, o Moro poderia ter se declarado incompetente quando ele recebeu o processo do Lula? Sim, ele poderia ter feito isso. Se ele entendesse que dentro da quantidade de poder que ele tem, não estava aquele caso do Lula, ele poderia ter se declarado incompetente. Porém, ele entendeu que existia. Ele entendeu que existia. Então, ele se declarou competente para julgar, tá? Ele se declarou competente para julgar. Essa regra é inafastável. Você sempre tem que analisar se você é competente ou não, tá? Se você é competente ou não. Se está dentro da sua bolha de poder, tá? Sua bolha de poder está dentro daquele poder, ok, você vai julgar o caso. Bom, vamos falar da distribuição da competência. Passadas esses princípios aí, 3 princípios e uma regra, então vamos falar sobre a distribuição. Então essa competência, meus caros, jurisdicional, ela começa a ser distribuída por onde? Pela própria Constituição, né? Porque o que a Constituição faz dentro da organização do Poder Judiciário? Ela cria, a princípio, 5 espécies de justiça, né? Vocês já devem ter visto o organograma do Poder Judiciário e tudo mais. Então nós temos Justiça Federal, ok? Para atuar em causas federais. Atuar em causas federais. Ah, professor, quando que eu vou saber que uma causa vai para a Justiça Federal? Não tem como a gente analisar tudo, tá, pessoal? Não tem como. Dentro do nosso tempo de estudo, não vai ter como a gente analisar toda a atribuição da Justiça do Trabalho, militar, eleitoral, federal, estadual. Eu posso dizer para você o seguinte, especificamente da Justiça Federal, porque a gente vai ficar entre Justiça Federal e Justiça Estadual. A gente vai ficar nesses dois. Porque Justiça do Trabalho, vocês estão estudando Direito do Trabalho, né? Processo do Trabalho logo mais também. Militar não estão estudando, mas é uma coisa também bem específica. Eleitoral também é uma coisa bem específica. Mas Justiça Estadual e Federal, não. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que vai ser julgado pela Justiça Federal? É só você ler o artigo 109 da Constituição Federal. Anotem aí para vocês lerem o artigo 109 da Constituição. Artigo 109 da Constituição, ele determina a competência da Justiça Federal, tá? Ele determina a competência da Justiça Federal. Então, vai ter assim no artigo 109. Compete privativamente processar e julgar a Justiça Federal. Compete a Justiça Federal julgar. E aí vários incisos. Se não tiver no 109, se não está no 109, não é da Justiça Federal, porque ele é um rol taxativo. Aí tem o STJ já decidiu algumas coisas por analogia, que seria competência da Justiça Federal também, tá? Mas está no 109. Está no 109. Então, você tem a criação da Justiça do Trabalho, com juízes do trabalho. Você tem a criação da Justiça Militar, com juízes de direito e militares de carreira. Você tem a criação da Justiça Eleitoral, que aí vai ter juízes de carreira, vai ter promotores que atuarão como representantes do Ministério Público, você vai ter representantes da advocacia no TRE, no TSE, enfim. E você tem a Justiça Estadual, que é chamada de Justiça Residual. O que é uma Justiça Residual? Subsidiária. Se não couber aqui, aqui, aqui e aqui, se não for caso de Justiça Eleitoral, se não for caso de Justiça Federal, se não for caso de Justiça do Trabalho, se não for caso de Justiça Militar, se não for caso de Justiça Eleitoral, vai ser da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual, ela é residual. Não vai ter uma lei que vai dizer qual é a competência, porque a maioria das situações do Brasil, situações de fatos jurídicos, vão ser competências da Justiça Estadual, porque ela é residual. Entenderam a ideia?
a lei federal também cria competências, né? Então, a lei pode criar competência também, tá? Bom, a justiça estadual, como eu disse para vocês, é uma justiça residual, subsidiária também. Será de sua competência tudo quanto não for da competência das demais justiças. Tá? Então, ela é residual, ela é residual. Segunda observação, as constituições estaduais também distribuem competências da justiça estadual, bem como as leis estaduais. Nós vamos falar mais sobre isso quando eu ler aqui a terceira observação. O regimento interno do tribunal também é uma fonte de distribuição de competências. Observa que ele não cria competência, mas distribui internamente a lei, aquilo que a lei atribui ao tribunal. Professor, explique melhor isso, explique melhor isso. Olha só. Vamos lá. Tem a Justiça Federal, a militar, eleitoral e trabalhista. E aí tem a Justiça Estadual. Aí a Justiça Estadual ela tem uma competência geral, certo? Acompanha aí o movimento. E aí o que a Constituição Estadual e o regimento interno dos tribunais fazem? Olha, nós temos que distribuir esse poder. Ele é um poder muito grande, nós temos que distribuir esse poder, tá? Então é como se fosse ali as joias do infinito do Thanos, né? Imagine o Thanos com a força que ele tem, com a manopla do infinito e com todas as joias do infinito. É um poder muito absurdo. Qual é o ideal? É que você distribua cada joia do infinito para cada vingador, para cada juiz, né? Então você não pode acumular aquele poder todo. Você tem que dividir as joias do infinito, né? É o que faz aqui no tribunal. Olha, nós temos a competência civil. Mas espera aí, vamos criar 5 varas cíveis. Cada juiz vai ser responsável por uma vara. Vara civil, primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara civil, quarta vara civil, quinta vara civil. Dentro dessas 5 varas cíveis, você faz uma distribuição de causas iguais por sorteio. Então, vamos supor o seguinte, todo dia são distribuídos 500 processos no tribunal. Vai ser sorteado e a média de 100 para cada um. E aí você fica organizado. Causas de família. Nós temos 3 varas de família. E quem determina a quantidade das varas, quais são as varas, é o regimento interno do tribunal e as constituições estaduais. Então, atualmente, nós temos 3 varas de família, né? Então, para atuar na vara, casos específicos de família, nós teremos 3 varas de família. Então, a quantidade de poder daqueles juízes, ela é em cima de um poder limitado a causas de família. Nós temos, por exemplo, causas que envolvem o Estado, né? Então, se você vai processar o Estado, juiz que vai julgar o Estado, a quantidade de poder vai ser atribuída à vara da Fazenda Pública. São 2 varas da Fazenda Pública, 2 juízes ali distribuem aquele poder em relação ao Estado. Então, ele vai julgar só causas que envolvem a Fazenda Pública, né, o Estado. Deixa eu dar mais exemplos aqui para vocês. Nós temos a vara da infância e juventude, 2 varas da infância e juventude. Então, toda causa que envolve menor vai lá para a vara da infância e juventude. Nós temos uma vara de órfãos e sucessões e registros públicos. Então, tudo que for envolvendo inventário, partilha, causas que envolvam registros públicos, vai ser para aquele juiz. Então, a quantidade de poder dele está determinada, ok? Assim como também o faz na justiça criminal, pessoal. Nós temos 4 varas criminais, uma vara específica de organizações criminosas, uma vara de execução penal, uma vara de penas e medidas alternativas, certo? Então, tudo isso é um sistema organizacional, um sistema de distribuição daquele poder macro, né, daquele poder da manopla do infinito com 5 joias do infinito, você distribui, né, distribui ali entre os juízes, para que ninguém tenha uma força exacerbada. E aí, com a força, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades também. Por quê?
Se você tem uma vara que tem muito trabalho, você não vai conseguir dar conta. O juiz é um humano, né? Ele é humano, ele não é um deus. Ele não é um titã, né? Então, ele não vai dar conta, tá? Então, por isso também a importância de você distribuir de forma igual. Quanto mais juízes estiverem atuando aí, melhor vai ser. Então, quando esse juiz tira férias, o substituto assume aquela vara. O órgão continua competente. Juízes mudam. Juízes mudam. O órgão, primeira vara civil é um órgão, vai continuar competente para julgar. Tá? Então, você não está vinculado àquela figura do juiz. Né? Antigamente tinha discussão sobre a identidade física do juiz. Acabou isso, tá, pessoal? Acabou. Agora o competente é o órgão e não o juiz. Tá? Então o juiz pode sair de férias, ele pode pedir um afastamento, ele pode assumir um cargo, enfim, um cargo no tribunal, por exemplo. Certo? Vamos avançar. Fixação. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá para fixação ou determinação da competência. Então, qual é o momento em que a competência para julgar determinada causa é fixada? Quando é que começa mesmo? O CPC de 2015, ele acabou com todas as dúvidas que existiam antes, né? Então, graças a Deus, a gente não vai ficar discutindo aqui sobre o primeiro juiz, o primeiro despacho válido, o primeiro juiz que conhece a causa. Não vai ter isso, tá? Porque o artigo 43 fala o seguinte, ó, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Tá? Então, quando você vai no sistema, protocola a petição, automaticamente você já tem uma fixação da competência. Eu vou dar um exemplo do PJE, né, que é um sistema, a gente usa uma caralhada de sistema aqui, né? Você, para ser advogado ou assessor, enfim, promotor, juiz nem tanto, mas advogado público, você manuseia vários sistemas diferentes. Um desses sistemas se chama PJE. O PJE, quando você protocola, já aparece qual é a vara que foi distribuído. Então você já sabe qual é o juiz competente, qual é o juízo competente, qual é a vara competente, tá? O ESAG, ele precisa que o servidor vá lá e clique lá para distribuir, para fazer um sorteio e ir para a vara competente. Tá? Mas o CPC fala, ó, no momento do registro é fixada a competência. Se houver mais de um juízo, várias varas cíveis em uma comarca, o caso de Rio Branco, por exemplo, é preciso distribuir a causa entre elas. Quando há só um juízo competente, por exemplo, vara única, a competência é logo registrada. Então, como é que funciona? Nos interiores da vida, né? Nas cidades menores, tipo Rodrigues Alves, Manuel Urbano, Mâncio Lima, Assis Brasil, nós temos vara única. Então, é um juiz, que geralmente é um juiz em início de carreira, né? Geralmente, né? As varas mais afastadas, é um juiz ali substituto, ele vai ser responsável pela vara única. O que é uma vara única? O que é uma vara única? Vara única, ela é uma vara genérica, também chamada de genérica, que vai servir para julgar todos os tipos de casos. Então, aquele juiz, ele vai julgar criminal, ele vai julgar civil, ele vai julgar família, ele vai julgar inventário, ele vai julgar contra a fazenda pública, vai julgar tudo. É um juiz, assim, clínico geral. Clínico geral. Ele vai fazer tudo. Por quê? Porque não tem como você ter dois juízes, um para o criminal, outro para o civil. Não tem como você ter 3, 4 juízes. Não tem como. A quantidade de pessoas da cidade não comporta várias varas. Então você tem uma vara só, um juiz só para cuidar de tudo. Tá? Existem cidades que você tem ali mais ou menos, tipo Sena Madureira. Nós temos uma vara civil e uma vara criminal. Então um juiz cuida de tudo que é civil e o outro juiz cuida de tudo que é criminal. Por quê? Porque Sena Madureira já é uma cidade que tem uma quantidade razoável de habitantes. Cruzeiro do Sul, você já tem 2 varas cíveis e, salvo engano, uma criminal, ou 2 criminais, né? E uma vara da Fazenda Pública. Por quê? Porque é uma cidade bem maior também, né? Então, assim como acontece em Brasileia, Brasileia tem uma vara civil, tem uma vara criminal, porque tem uma quantidade maior. Já Epitaciolândia, que é uma cidade menor, é vara única, tá? Mesmo juiz para tudo, né?
Então, funciona mais ou menos dessa forma, tá, pessoal? Para vocês começarem a entender também como é a organização do Poder Judiciário, e eu vou me ater sempre à organização do nosso Poder Judiciário, da realidade do Estado do Acre. Aí, continuação do artigo 43. Sendo irrelevante as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem um órgão judiciário ou alterem a competência absoluta, né? Então, o que esse artigo 43 está querendo dizer? Vou voltar aqui. Ó. Determina-se a competência no momento do registro. Sendo irrelevante qualquer modificação do estado de fato. Por exemplo, eu moro, vamos supor o seguinte, eu moro em Rio Branco. Aí eu ajuizo uma ação em Rio Branco. Aí eu me mudo para o Rio de Janeiro. Eu não vou levar o processo comigo. O processo vai ficar aqui. Ah, mas é uma alteração de um estado de fato. Você mudou o domicílio. Não importa. A competência está perpetuada naquele órgão. Ela vai ficar lá. Se eu mudei para o Rio de Janeiro, o problema é meu. O problema é meu. É óbvio, pessoal, que essa regra ela não é absoluta. Então, nós temos aqui o salvo, né? Salvo quando esse órgão for suprimido. Então, acaba com essa vara. Vamos reorganizar. Aconteceu, tá? Recentemente nas varas criminais. Nós tínhamos 5 varas criminais. Depois, a 5ª vara ela foi suprimida e se transformou na vara de delitos de organização criminosa, salvo engano. Aí agora você tem uma vara específica só para julgar a organização criminosa, facções criminosas, né? E aí você redistribui ali o restante dos processos. Ou fica, enfim, vai ter uma alteração. Ou quando você tiver uma alteração na competência absoluta. Então, por exemplo, no caso, nós tivemos um caso faz um tempo já, né, em 2005, em que dizia o seguinte, a própria Constituição dizia assim, ó, a Justiça do Trabalho vai ser competente para julgar causas trabalhistas. Mas a Justiça do Trabalho não é competente para julgar processos de dano moral decorrentes da relação de emprego, da relação de trabalho. Tá? Então, qual era a competência da Justiça do Trabalho? Só julgar os casos ali, envolvia relação de emprego e relação de trabalho. Porém, o dano moral, que é um instituto civil, beleza? O dano moral decorrente da relação de emprego era julgado pelo juízo civil. O que a emenda 45 de 2005 fez? Mudou a competência, alterou a competência absoluta para dizer o seguinte, a partir de agora, os juízes do trabalho têm competência para julgar dano moral decorrente da relação de emprego. O que aconteceu? Os processos que estavam nos juízes cíveis foram transferidos para a Justiça do Trabalho. Você teve os juízes do trabalho ficaram putos da vida, né? Se eu fosse juiz do trabalho nessa época, né, eu ia ficar puto. Por quê? Porque aumenta o meu trabalho. Eu vou ter uma quantidade imensa de processos que vão chegar para mim. O meu poder aumentou, mas a minha responsabilidade aumentou muito, porque eu vou ter um monte de processos para julgar. Estou fodido. Por outro lado, se eu sou juiz civil, eu ia comemorar. Pega, filha da puta. Vai tudo embora para a Justiça do Trabalho. Juiz do trabalho que se foda. Diminui o meu trabalho. Então eu estou feliz da vida. Isso significa a alteração da competência absoluta, pessoal. Feita pela própria Constituição. Então, a própria Constituição ela pode fazer essa alteração. Tá? Ela pode fazer essa alteração e aí, sendo feita por lei, pela Constituição, lei maior, né, não vai ter problema nenhum. Então, essa segunda parte determina, em regra, que o que acontecer após a distribuição ou registro da competência não altera a competência inicial. É uma regra de estabilidade a fim que o juízo inicial tenha a sua jurisdição perpetuada, ok? Perpetuada. Vamos avançar. Exceção, né? Prevista em 2 hipóteses, já expliquei para vocês, extinção da vara competente, aí a causa vai ser redistribuída, a alteração da competência absoluta, né? Dei o exemplo da Justiça do Trabalho, e aqui, por exemplo, em caso que envolve, outro exemplo aqui, né, no slide, envolve políticos com competência no STF que, ao renunciarem ao mandato, passam a não ser mais competentes perante o Supremo, né? Então, existia muito aquele
ele lança o seguinte, né, o deputado federal ia ser julgado pelo Supremo, e aí ele renunciava para poder ir para a primeira instância. Até que depois o Supremo mudou o entendimento, e mesmo se o cara renunciar, ele não vai fugir da raia ali do Supremo. Se a alteração for de competência relativa, não há quebra da perpetuação da competência. A gente vai estudar mais sobre competência absoluta e competência relativa na próxima aula, ok? Bom, a perpetuação da competência, que é o que a gente está falando, significa que a causa vai permanecer naquele juízo até a sentença. Então, se foi para a primeira vara civil, não importa o juiz, não importa o juiz, quem vai julgar a primeira vara civil, tá? Nesse sentido, a súmula 367 do STJ, a competência estabelecida pela emenda 45 não alcança os processos já sentenciados. O que é isso aqui? Acabei de contar essa historinha para vocês. A emenda 45, ela distribuiu de 2004, né? Eu falei 2005, ela começou a valer em 2005, mas ela é de 2004. Redistribuiu algumas das competências da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, como, por exemplo, o dano moral trabalhista. Então, esse dano moral ele foi redistribuído. Óbvio que aqueles processos que já tinham sentença na Justiça Civil ficaram lá. E aí o STJ precisou fazer uma súmula sobre isso. Né? A competência estabelecida pela emenda 45 não alcança processos que já têm a sentença, tá? Mas aqueles que não têm sentença, vai tudo para a Justiça do Trabalho. Foi o que aconteceu na época. Há, contudo, outra exceção. Aí aqui sim, tá? É uma exceção criada pelo STJ. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Por quê? Geralmente a gente fala, só na lei, só altera com a lei. Mas vocês sabem, né, meu povo, que o STJ e o STF são tribunais que, assim, em regra, eles fazem o que nós chamamos de ativismo judicial, né? Então, eles criam normas que não estão previstas no ordenamento jurídico, tá? Eles criam. Né? Então, esse é um caso, né, elaborado jurisprudencialmente a justificar o quê? A redistribuição da causa ao domicílio do menor alterada após o início do processo, o início da causa. Eu concordo com essa decisão, inclusive, tá? Eu concordo, não está previsto em lei, né? Mas imagine o seguinte, até pelos princípios que regem a proteção da criança e do adolescente. Imagine uma ação de alimentos protocolada em Rio Branco. O menor mora em Rio Branco. Então, a lei diz que vai ser no domicílio do menor. Porém, imagine que o menor muda para o Rio de Janeiro. Muda para o Rio de Janeiro. Só que aí tem um princípio, pessoal, que está na Constituição, que é o princípio do melhor interesse do menor. Melhor interesse do menor. Então, o menor, ele tem prioridade, né, no trato, em como o Poder Judiciário vai tratá-lo. Né? Então, o próprio STJ vem e diz, olha, se o menor mudar de domicílio, a causa vai ser redistribuída. Não tem como o menor, estando morando em outro estado, em outra comarca, ser obrigado a litigar naquele município, naquela comarca que tinha iniciado o processo, né? Tendo em vista o princípio da melhor proteção ao menor, tá? Então ele criou essa alteração de competência absoluta. Bom, vamos falar agora um pouco sobre algumas classificações, tá? Não vou me prolongar muito, porque esse é um tema muito complexo. Esse tema, não essa parte aqui. Mas a gente vai ter muita discussão complexa. É um tema grande, é um tema que tem muito assunto, tem muito conteúdo. Então a gente vai com calma para não dar um curto-circuito aí na cabeça de vocês. Vocês estão voltando agora, ainda vão pegar o ritmo, né? Mas vamos lá. Competência originária e competência derivada. O que é a competência originária e o que é a competência derivada? A competência originária
é a competência para processar e julgar uma causa pela primeira vez. Em regra, essa competência é do juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância. Tá? Então, o próprio nome, né, pessoal? O próprio nome diz originário. É o juiz que vai receber a causa pela primeira vez. Competência originária. Primeira vez. Em regra, essa competência é do juiz de primeira instância. Em regra. Daqui a pouco eu vou falar as exceções, tá? Já a competência derivada é a competência reconhecida em grau de recurso. Cuidado para não dizer que a competência derivada é aquela conhecida pelo juiz de segunda instância. É a competência reconhecida em grau de recurso. Toda vez que eu estiver diante de um recurso, aí tem vários recursos, né? Apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de declaração, por aí vai. Então, toda vez que eu estiver diante de um recurso, em regra, competência do tribunal. Tá? Então, originária, aquele que recebe a causa pela primeira vez, para processar e julgar pela primeira vez. Competência derivada é aquele que recebe a causa para recurso. É aquele que tem poder de julgar um recurso. Em regra, essa competência recursal é do tribunal. É do tribunal. Então, o juiz de primeira instância, em regra, julga pela primeira vez, e o tribunal, em regra, faz a análise recursal. Né? O tribunal, composto por desembargadores, vai analisar para ver se o juiz de primeira instância acertou. Então, essa é a regra geral. Competência originária, juiz de primeiro grau. Competência derivada, Tribunal de Justiça. Porém, meus caros, é possível, e aí eu entro na exceção, é possível que o juiz, e aí é o que vai cair na prova de vocês, é o que cai nas provas, em todas elas. Não cai a regra, cai a exceção. É possível que o juiz de primeira instância tenha competência derivada. Mas peraí, professor, o senhor falou que a competência originária é quando o juiz conhece, processa e julga a causa pela primeira vez. E a competência derivada é a competência reconhecida em grau de recurso. Como que um juiz de primeira instância vai ter competência derivada se essa competência derivada trata-se de recurso? Como é que o juiz vai analisar um recurso? Um recurso de quem? Não tem ninguém abaixo dele na hierarquia do Poder Judiciário. Aí é que tá, pessoal. Existe um recurso em que o juiz de primeira instância, julga um recurso sobre uma decisão que ele mesmo deu. É um recurso contra a decisão do juiz em que ele mesmo vai julgar esse recurso. Que recurso é esse, professor? Que recurso é esse? O recurso se chama embargos de declaração. Embargos de declaração. O recurso chamado embargo de declaração, ele é direcionado ao próprio juiz que deu aquela decisão que você quer recorrer. Pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença. Pode ser uma decisão interlocutória, né, que é uma decisão dada durante o processo, ou pode ser a sentença, que é a decisão dada para encerrar o processo, que julga ou não o mérito. Esse recurso, pessoal, ele serve para você corrigir determinadas situações. Por exemplo, vamos lá. Imagine que a decisão ela seja omissa, ela seja contraditória, ela seja obscura, ou ela contenha um erro material. Omissa, contraditória, obscura ou contenha um erro material. Nesses casos,
cabe embargo de declaração para o próprio juiz. Porque às vezes o juiz, ele faz a decisão, ele nem percebe que tem uma omissão ou que tem uma contradição. Ele falou uma coisa em cima, falou outra coisa embaixo. Ou tem um erro material. O que é um erro material, professor? Ele pegou uma parte de um modelo que ele tinha lá, que não tem nada a ver com aquela decisão. Ele precisa tirar aquela parte ali da decisão. Então, esse embargo de declaração vai direto para o juiz. Então, nesse caso, o juiz de primeira instância ele tem competência derivada. Ou seja, competência recursal. 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 Certo? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Por enquanto, tranquilo, professor. Vamos Até lá. agora. Vamos lá, então. Vamos continuar. Assim como é possível, meus caros, que o tribunal, eu falei agora que o juiz de primeira instância, ele pode ter, falei, o juiz de primeira instância, ele pode ter competência derivada. Assim como o tribunal pode ter competência originária. O tribunal pode ter competência originária. Como? Nos casos determinados por lei. Imagine o seguinte, pessoal. Você vai entrar com um mandado de segurança, por exemplo. Mandado de segurança. Se esse mandado de segurança, que é uma petição inicial, se esse mandado de segurança, competência originária, não é recurso, competência originária, mandado de segurança. Se esse mandado de segurança é contra a decisão, contra o ato de, por exemplo, um secretário de Estado, a competência para julgar, para processar e julgar a causa pela primeira vez, vai ser do tribunal. Vai ser do tribunal. Tribunal de Justiça. Se eu quero entrar com mandado de segurança por um ato praticado pelo presidente da República, a competência é de um tribunal também. Competência originária é do tribunal. Qual tribunal? Supremo. Supremo. Se é um ato de um governador, competência originária de um tribunal. Qual tribunal? O STJ. E assim sucessivamente. Então, em regra, a competência originária ela é feita pelo juiz de primeira instância. Em regra, a competência derivada, que é uma competência reconhecida em grau de recurso, é feita por um tribunal. Porém, excepcionalmente, o juiz de primeira instância pode ter competência derivada no caso dos embargos de declaração e o tribunal pode ter competência originária nos casos em que você tenha o foro por prerrogativa de função, que aí exige que a causa comece num tribunal. Originariamente, tá? Originariamente. Eu tenho isso escrito aqui. Exceções está aqui, ó. Há competências originárias dos tribunais. Ação direta de inconstitucionalidade vai para o Supremo. Mandado de segurança. Habeas corpus, se a decisão foi de um juiz. Assim como há casos em que o juiz de primeira instância possui competência derivada. Por exemplo, quando julga embargo de declaração contra a sua decisão. Ok? Beleza? Ambas são exemplos de competência absoluta. Essa discussão de competência absoluta e relativa vai ser na próxima aula. Mas eu já estou dando aqui a deixa de que são exemplos de competência absoluta. Tá? E aí a gente entra na discussão de competência absoluta e relativa. Né? Eu vou começar a falar para vocês, mas na próxima aula a gente vai voltar desse ponto, né, para falar mais sobre competência absoluta e relativa. Eu vou falar muito sobre Translatio Iudice, que é um instituto, tá, daqueles que são incompetentes, ok? E a preservação dos atos, tá? Mas eu vou fazer uma introdução agora sobre competência absoluta e competência relativa. Vamos lá. Competência absoluta, pessoal, primeira coisa, ela é regra, tá? Em regra, você vai ter competência absoluta. É uma regra que foi criada para atender determinado interesse público. Então, ela possui um regramento mais rigoroso. Você não consegue mudar a competência absoluta.
Como eu disse, ela você não pode alterar essa competência. Não pode. Quando você tem a criação de uma regra de competência para atender interesse de uma das partes, você tem o que nós chamamos de competência relativa. É um regramento mais flexível. Mais flexível. Professor, não entendi muito bem. Normal. Eu vou passar aqui os slides antes, que o próximo aqui é Translácio Judice, né? É Translácio Judice. Mas eu tenho aqui as diferenças entre competência absoluta e relativa. Na próxima aula a gente fala sobre Translácio Judice. O ponto aqui, porque é a parte mais difícil do nosso estudo, é saber a diferença entre competência absoluta e relativa. Né? Então, quando você tem uma competência absoluta, você não consegue mudar ela, alterar ela pela vontade das partes. Porque, como eu disse, o juiz ele não pode você tem a indisponibilidade da competência. Você não pode alterar. Mas existe um macete, pessoal. É um macete que eu vou ensinar para vocês, tá? Sobre competência relativa. Então, professor, competência relativa é aquela que pode ser alterada pelas partes. Sim. Essa competência relativa, meus caros, ela está prevista no que nós chamamos, e a gente vai estudar isso muito mais, tá? Eu estou fazendo uma breve introdução, mas eu já quero plantar essa semente na cabeça de vocês. A competência relativa, ela diz respeito a, principalmente, 99% dos casos, a competência territorial. Territorial. Então, você não tem nenhuma regra além da competência territorial. Então, vamos lá. O que acontece em Rio Branco, em tese, a competência é de Rio Branco. O que acontece em Cruzeiro do Sul, em tese, a competência é de uma vara de Cruzeiro do Sul. Existem regras de competência absoluta que não importa. Né? Por exemplo, um crime foi praticado em Cruzeiro do Sul, ele não vai conseguir alterar para cá, ele não vai conseguir vir para Rio Branco, mesmo se as partes morarem em Rio Branco. Caso que envolve menor, em tese, vai acompanhar o menor. Quando eu falo de competência territorial, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Competência territorial, ela é relativa. Significa dizer que eu consigo mudar essa competência. Pela vontade das partes. Pela vontade das partes. Professor, não estou conseguindo entender ainda. Vamos lá. Alguém aqui já fez algum contrato na vida? Leonardo é professor de vocês? Ele já fez? Não, acho que não. Estou no segundo ano. Alguém já viu algum contrato? Alguém já viu algum contrato? Já viram algum contrato? Já leram algum contrato? Qualquer contrato, pessoal. Qualquer contrato. Eu já vi um de compra e venda de um terreno. Já viu um de compra e venda. Você lembra de ter visto uma cláusula lá nesse contrato? O contrato de compra e venda é excelente, porque ele é de competência relativa. Você lembra de ter visto nesse contrato uma cláusula chamada foro de eleição? Não, professor. O foro de eleição. Alguém sabe o que é foro de eleição aqui? Alguém tem ideia do que seja o foro de eleição? Foro de eleição? Ninguém? Bom, foro de eleição é assim. É uma cláusula muito simples. É um negócio jurídico muito simples. Esse negócio pré-processual é um negócio jurídico processual, mas antes de existir um processo, ele é assim, ó. Você faz um contrato, imagine um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel. Vamos imaginar o seguinte, imagine que eu, Marcos, tenho um apartamento em Cruzeiro do Sul. Aí eu tô alugando esse apartamento em Cruzeiro do Sul, mas eu moro em Rio Branco, Aí tá, aí eu alugo o apartamento lá em Cruzeiro do Sul. A gente vai fazer então um contrato de locação, não é isso? Contrato de locação. Nesse contrato, vai ter todas as regras lá de locação e tal, e no final vai ter uma cláusula chamada foro de eleição. O que que tem nessa cláusula? Escrito. Tem assim, ó. As partes elegem
o foro de Rio Branco para dirimir qualquer conflito em relação a esse contrato. Isso é foro de eleição. O que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? Quer dizer que, se houver um processo relativo a esse contrato de locação, o juízo competente não vai ser o de Cruzeiro do Sul. Não importa se o contrato foi feito em Cruzeiro do Sul, não importa se o imóvel discutido está em Cruzeiro do Sul, não importa se o locatário está em Cruzeiro do Sul. Se existe essa cláusula de foro de eleição para uma situação que você consegue mudar, é uma situação de competência relativa, o foro competente vai ser o de Rio Branco. Então a ação terá que tramitar em Rio Branco. Em Rio Branco. Rio Branco. Então eu consegui alterar a competência por vontade das partes. Por vontade das partes. Então, quando se trata de uma competência territorial, a gente vai estudar a competência funcional, né? A gente vai estudar as outras formas de competência. Mas tem a competência territorial. Então, eu quero que vocês coloquem já na cabeça que a competência territorial, ela é relativa. Então, eu consigo alterar essa competência por meio da cláusula de foro de eleição, a partir de um contrato privado, né? A partir de uma situação privada, de uma situação existente aqui dentro do processo. Certo? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo ainda, né, nessa discussão. Certo, pessoal? Dúvidas? Nenhuma. É isso, então, meus caros. Vamos encerrar, então. Muito obrigado. É um prazer estar de volta aí com vocês. O senhor vai disponibilizar o slide agora, após a aula? Eu vou esperar a aula ficar disponível para mim. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pente fino, porque eu acho, tenho quase certeza, que está faltando upar a aula ou slide, não sei. Então eu vou dar uma organizada no... Eu falei isso no começo da aula, tá? Eu vou dar uma organizada no nosso Google Classroom, tá? Mas eu vou disponibilizar esse material de competência. São dois slides sobre competência. O assunto é grande, né? Então a gente vamos trabalhar aí bastante para que vocês consigam aprender minimamente as regras de competência. Tá bom, pessoal? Mas eu vou organizar aí a nossa vida aí no Google Classroom. Ok? Tenham uma excelente semana. Aproveitem o feriado de sexta-feira, né, dia da Revolução Acreana. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado. Saudações rubro-negras aí para vocês. Professor, o senhor acha que tem chance das aulas voltar em agosto ainda? Cara, acho que não. Agosto não. Agosto é muito difícil. Porque não tem nenhum encaminhamento para isso. Tendência é que em setembro, né? Em setembro já retorna. Vamos aguardar para ver. Eu vou mantendo vocês informados. Tá bom? Tchau, professor. Obrigado. Até mais, pessoal. Até lá, Muito professor. obrigado. Tchau, professor. Uma boa semana. Ótima semana para vocês aí.